Em 2020, o SBT estava se preparando para lançar a continuação da novela As Aventuras de Poliana de 2018, a trama infantil de maior sucesso da emissora até então. Enquanto ela não finalizava, Silvio Santos ordenou que a novela fosse esticada por mais de 700 capítulos. A premissa inicial era fazer uma continuação intitulada Poliana Moça, baseada no livro de mesmo nome após ela. Mas veio a pandemia de Covid-19 e As Aventuras de Poliana continuou até junho, mas a trama foi perdendo cada vez mais fôlego, sendo finalizada no dia 13 de julho do mesmo ano. Com a pandemia em curso, os bastidores da nova novela Poliana Moça era caótico. Surgiu na mídia que o elenco da novela foi todo demitido, e só os protagonistas Sofia Valverde e Igor Jansen não sofreram a baixa, além das gravações que foram paralisadas por bastante tempo. Agora, 2 anos depois, com a pandemia mais controlada, aconteceu a estreia de Poliana Moça, no dia 21 de março de 2022 e está sendo exibida até então. A história da novela é bem simples de entender. Poliana, personagem vivida pela atriz Sofia Valverde, está de volta. O tempo passou, e agora ela está com 15 anos, e está chegando à sua grande festa. Agora, ela vai passar pelos dilemas típicos de uma garota adolescente. Um deles, talvez seja o maior dilema da novela até agora, o seu triângulo amoroso com Eric, personagem vivido pelo ator Lucas Burgatti, e João, personagem vivido pelo ator Igor Jansen. Qual dos dois vai ficar com Poliana? Alguns personagens também estão de volta, como Luísa, Marcelo, Keissa, Luigi, Bento, Glória, dentre vários outros. A nova novela teve muitas baixas importantes com relação à primeira temporada. Alguns exemplos são Larissa Manoela, Bela Fernandes, Graciele Junqueira, Lavran Couto, dentre outros. E para suprir a falta deles foram incrementados alguns novos personagens, e também entra um novo personagem, que vai desencadear o enredo de Poliana Moça, Pinóquio. É um antigo boneco de Otto, personagem vivido pelo excelente ator Dalton Vig, que seu pai lhe deixou quando era criança. Agora, anos depois, o boneco antigo nunca ligado, foi roubado por Roger, personagem vivido pelo ator Otávio Martins, por motivos de vingança. Agora religado pelo entre aspas vilão, ele será usado para qualquer tipo de maldade, mas, depois do boneco conhecer Poliana, isso pode atrapalhar os planos de Roger. Bem, desde que estreou, Poliana Moça está com a média parcial de 7 pontos, considerada abaixo do esperado pelos padrões e metas do SBT, que atualmente estão na margem dos 10 pontos nesse horário, muito por conta do share elevado. A quantidade de televisores costuma ser bem mais alto no horário nobre da emissora, do que de manhã e de tarde. Comparando com a sua estreia, que teve 9 pontos e ficou na vice-liderança, o resultado atual é alarmante. Mas após um tempo de exibição, nos perguntamos, será que valeu a pena trazer a trama de volta? Será que foi um acerto continuar com a jornada de Poliana? A resposta pode ser um não. Aliás, essa resposta já estava clara na primeira parte da novela. O maior erro do SBT foi ter estendido a primeira parte da novela para 564 capítulos, poucos capítulos a mais que a desgastada Chiquititas, que teve 543, o que de fato desgastou a novela e cansou o público. Se tivesse sido uma novela curta, talvez teria melhorado. Mas isso não aconteceu. O público cansou do jogo do contente. Mas, como o SBT não desiste de insistir no próprio erro, decidiu fazer uma continuação de uma novela desgastada. A ideia da novela parecia ser boa. O maior problema é que Poliana Moça não tem uma história sólida para apresentar a esse público. A verdade é que Poliana não tem mais história e nem enredo para contar. Não tem história principal, a novela é só sustentada no triângulo amoroso entre João, Poliana e Eric. As chamadas da novela basicamente só focam nisso e no Pinóquio e só. De verdade, o único que realmente tem história para contar é o João. Mas tirando ele, ninguém ali mostrou a que veio, nem a própria protagonista. Poliana Moça não tem história alguma além disso, o que torna os outros personagens completamente fúteis, sem o menor uso ali dentro da novela. O que dá a entender ali
é que o SBT quis evoluir com o seu público, mas acabou que estacionou e deu errado. Eles não conseguem sair do lugar. A novela é escrita pela Iris Abravanel, que já escreveu outras novelas infantis de sucesso da emissora. Parece que ela se viciou em infantilizar o texto, porque é algo que já deu certo. Já deu certo, agora não dá mais. Afinal, dá para se comparar Carrossel de 2012 com Poliana Moça de 2022? O que há de diferença entre uma e outra? Além dos novos personagens não acrescentarem em nada na história, basicamente estão ali só para encher linguiça, muito por conta das baixas da primeira temporada que já citei anteriormente, e ainda tem a insistência da emissora em estender as novelas, mas talvez sejam por ordens de Silvio Santos, e ordens são ordens. A conversa nos bastidores e que está correndo pela imprensa é que o SBT vai exibir a novela em 250 capítulos, terminando só em maio do ano que vem. Mesmo sendo a menor novela infantil em número de capítulos desde Carrossel, qual é a necessidade de ter este tanto de capítulos? A novela não tem nem história para sustentar 1 ano e 2 meses no ar. Quero ver como a Iris Abravanel irá se virar para conseguir manter essa história no ar, porque sinceramente, a tendência é só piorar. Além disso, a novela não consegue conversar com o seu próprio público, os jovens. As situações apresentadas ali são ridículas, e beiram o exagero. O roteiro não tem nada de empolgante para apresentar ao público que está assistindo. A novela é muito parada, chata, monótona, além dos outros personagens como o núcleo insuportável das crianças e os videoclipes enche-linguiça que não ajudam em nada, pelo contrário, só atrapalham o entendimento da trama. A novela não precisa dos personagens que só preenchem espaço. Por mim, pegaria os 15 personagens mais importantes, reduziria bastante a novela em número de capítulos e apresentava pelo menos uma história para contar. Mas, eu sei que eu estaria exigindo demais de uma emissora como o SBT. Bom, apesar de todo esse combo de erros, o fato é que o SBT não vai mudar e que essa é a nova tendência da emissora. Ela não está realmente preocupada em conversar com o seu público-alvo, os jovens. É uma produção apenas com o único intuito, de fugir da realidade. Uma novela escapista, essa é a ideia da Iris e parece que não tem volta. O SBT sempre viveu acomodado por causa do Silvio e agora não seria diferente. Quem ficou empolgado para assistir, esperando uma nova Malhação, após a faixa ter se encerrado na Globo, ou esperava que a emissora daria um passo além na sua dramaturgia ao produzir uma novela para jovens, bateu com a cara no muro ou está perdendo seu tempo. A autora já disse que não está preocupada com isso, e que vai produzir mesmo assim, estando desgastado ou não. O que é muito triste. Apesar de estar flopando na TV aberta, Poliana Moça é um grande fenômeno na internet. Nas redes sociais, em menos de 12 horas, o primeiro capítulo pegou mais de 5 milhões no YouTube. Ainda tem o Policast, um podcast conversando com o elenco da novela sobre os bastidores e os rumos da história. Enfim, esse é o SBT se aproveitando do sucesso da novela. A emissora não está errada, pois o produto vem rendendo lucros de alguma forma, mas confesso que esperava bem mais da história. Afinal, a continuação tinha uma enorme responsabilidade. Pelo menos tinha que ter uma história sólida para apresentar aos telespectadores, mas isso ainda não aconteceu e provavelmente não irá acontecer. Vamos ver como o SBT vai lidar com esse flop da novela adolescente, e como eles vão reverter isso para a trama melhorar. Confesso que para mim, a tendência é só piorar cada vez até a próxima novela infantil começar. Um abraço para todos vocês.